Vamos lá, vamos iniciar nosso segundo horário agora. Primeiro horário, eu fiz a explicação do que são sistemas de medidas e as medidas de comprimento. Apresentei a vocês as principais medidas de comprimento. As principais medidas de comprimento. Agora, pedi que vocês fizessem a atividade da página 112 de matemática. E agora nós vamos fazer essa correção. É uma atividade bem simples, é bem tranquila essa questão, ok? Então vamos lá. Matemática, página 112, todo mundo acompanha aqui com a prova. Nas sentenças a seguir, estão expressas algumas medidas de comprimento. Represente essas medidas usando algarismos e os símbolos correspondentes. Então, vamos lá. Letra A. A espessura de determinada tábua é 5 centímetros. Ou seja, ele quer que represente aqui, ó, dessa forma aqui, ó, em numeral, em símbolos correspondentes. Então, 5, o número 5 é o símbolo para representar o 5. E centímetros, nós vimos no primeiro horário que centímetros é representado pela sigla, pela abreviatura cm. Então, 5 centímetros é representado assim, o número 5 e o cm. Em uma cidade, cada quarteirão tem aproximadamente 100 metros de comprimento. Então, ó, 100 m. Duas cidades vizinhas estão ligadas por uma estrada que tem 42 quilômetros de extensão. 42 km, que é o quilômetro. A espessura de certo aparelho de telefone celular é aproximadamente 9 milímetros. Milímetros é mm. Não confundir, hein? Metro é um m só. Milímetros, 2 m's. Caio teve de cobrir o retângulo ao lado usando quadradinhos coloridos como este. Olha aqui, tá vendo? Então, olha o tamanho do retângulo. E ele cobriu este retângulo todo aqui com vários quadradinhos aqui, ó, azuis. Quantos quadradinhos ele vai usar para cobrir totalmente esse retângulo? Alguém conseguiu aí desenhar os quadradinhos? Identificou que eram 15? Professora, como assim ele conseguiu saber disso? E sem desenhar sabendo? Observem bem, ó. Se você pegasse uma régua e medisse, você ia conseguir ver que o quadrado, ele é uma figura geométrica com todos os lados com o mesmo tamanho. Então, se tentou usar o mesmo tamanho, se eu colocar um aqui, aqui vai caber mais um e aqui mais um. Então, aqui vai caber 3. Aqui vai caber mais 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? 1, 2, 3. Aqui cabe mais 4. Então, aqui, ó. Um aqui, mais um aqui, mais outro aqui, mais outro aqui, mais outro aqui. Então, 4. 5 com esse aqui. Cabe, desenha mais 4 com esse 5. Então, a gente multiplica aqui os lados dele. 3 que cabe na lateral. E mais 5 do comprimento. Então, 3 vezes 5, 15. Quem conseguiu desenhar, viu que eram 15. Quem conseguiu medir com a régua, também viu que eram 15. Se Caio... Caio, você tá aí, Caio? Usar apenas quadradinhos de cores azul, verde e amarelo e usar a mesma quantidade de cada cor, quantos quadradinhos de cada cor haverá? Então, olha aqui a questão de probabilidade de divisão. Nós temos 15 quadradinhos e 3 cores. Isso é uma conta de divisão, gente. É interpretação de texto. Ele vai usar 3 cores, azul, verde e amarelo, num total de 15 quadradinhos. Então, se 15 quadradinhos ele usar uma cor para cada, no total serão 5 quadradinhos. A gente vai pegar o 15 dividido por 3, que dá 5. Isso é uma operação de divisão. Para eu saber divisão, eu preciso saber multiplicação. Eu sei que 3 vezes 5 é 15, então 3 cores vezes 5 quadradinhos dá 15. Se eu já sei que tenho 15 quadradinhos, dividido pelas 3 cores, eu tenho 5 quadradinhos. Veja lá das construções que Valdir montou usando aqui, ó, cubo. Sabendo que não há blocos, ó, tá vendo? São cubos aqui, ó, em blocos, tá vendo? Figura geométrica cubo. Sabendo que não há blocos escondidos e considerando o cubo como unidade de medida, podemos dizer que, lembra que o cubo também é um quadrado. Logo, eles têm ambos os tamanhos por iguais. Então, sabendo que não há blocos escondidos e considerando o cubo como unidade de medida, podemos dizer que a construção A tem, a letra A aqui, tá vendo? Tem 6. A construção B tem 9. A B tem 9, porque, ó, 3, 6, 9, tamanhos iguais, tá vendo? E a construção C tem 4. 1, 2, 3, 4. Simples assim. Coisa mais fácil que tem para responder essa questão. Todo mundo conseguiu acompanhar? Não está conseguindo ver, Josiane?
Dora. Oi? Joseane, consegue ver? Comprimentos. A necessidade de medidas mais precisas levou o ser humano a adotar unidade de medidas que fossem únicas para todos os seres. Assim, aproximadamente 200 surgiu o sistema métrico decimal, cuja unidade padrão para comprimento e metro. Esse sistema passou a ser utilizado em praticamente todos os países, facilitando cada vez mais a comunicação e a relação entre os povos. Muito bem, tá vendo? Então foi aquela parte né, quem foi, acho que foi Joseane que falou, não, Natália, sobre a questão do palmo, né? Que a necessidade de medir as coisas levou o ser humano a buscar essa unidade de medida, que fosse única para todos os povos. Então era o palmo, era os pés, e depois foi aperfeiçoando até que chegamos à unidade de medida que temos hoje. Pode continuar, Anne. Se alguém tiver aí e quiser ler também, viu? Pode falar. O sistema métrico decimal. Quando queremos expressar a altura de uma pessoa, a largura de uma porta, as dimensões de uma piscina ou a distância entre duas casas, duas cidades, convém usamos as unidades de medida do sistema métrico decimal. Veja alguns instrumentos que podemos usar para medir comprimento. Tá vendo? Foi os objetos, né, que nós falamos mais cedo, no primeiro horário. Convém significa que é o adequado, o aconselhável. Então, aqui, ó, o meta-articulado, que eu apresentei a vocês, estava fechado, ele é aberto, tá vendo? Isso que dobrava. A trena, que ela enrola todinha aqui dentro dessa caixinha aqui. A régua e a fita métrica. Pode continuar, Anne. Pode continuar, prof? Sim, pode continuar. Todo esse instrumento tem como base o métrico M, que a unidade de medida padrão para medir comprimento. Vamos lá. Preste bem atenção, ó. Tem acento. I não tem acento. A letra E, no nosso vocabulário aqui na Bahia, nós falamos I quando é sem acento. O próprio quando ele é acentuado, agudo. E se for acento circunflexo. Não pode continuar, Anne. Começar tudo de novo, prof? De todos esses instrumentos. Viu? Régua, granulada, metro articulado, trena, fita métrica. Todos esses instrumentos têm como base o metro M, que é a unidade de medidas padrão para medir comprimentos. M 100 centímetros. Exatamente. Um M, que é 1 metro, é igual a 100 centímetros. Pode continuar. A palavra metro vem do grego metron e significa que mede quando queremos expressar, por exemplo, o comprimento e a largura de um campo de futebol ou a altura de uma pessoa. Podemos usar como uma unidade 1 metro. Muito bem.
Tem mais alguém que quer falar ou a Anne continua? Espera aí, Anne, que Raíssa tá com dificuldade aqui. Viu, Pro? Tá Pode bom. continuar. Tá bom. O pai de Renata mede 2 metros de altura. O campinho onde eles estão jogando mede 10 metros de comprimento. Pode ir. Página 114, 14, né? isso. Quando queremos expressar a distância entre duas cidades ou extensão de uma estrada, por exemplo, podemos usar como unidade o quilômetro QM. Um quilômetro 100 metros. É 1000 metros. igual, não esquece de ler o sinal de igual, fala assim, ó, é igual. Igual. Quando você vir essa expressão aqui, ó, você lê assim, ó, 1 quilômetro igual a 1000 metros. Viu? Pode continuar. 1 quilômetro. Tá bom. A distância entre Belo Horizonte e acho que é Minas Gerais, né, Isso, muito bem, parabéns. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, muito bem, pode continuar. Vamos ver se acerta essa. Deixa eu ver. Eu acho que é... Ai, essa aí me pegou. Não Espírito sei. Santo. Espírito Santo é 524 quilômetros igual a que Não. metro. Aí aqui, que ele está fazendo, você basta ler isso aqui, ó, 504 quilômetros. Como ele já leu quilômetros aqui, você não precisa ler o km. Não é igual. Só se lê igual quando tem o sinal de igual. Pode continuar. Tá bom. A extensão da rodovia dos Bandeirantes no estado de São Paulo é aproximadamente 160 quilômetros. As Tá, unidades a vista da rodovia aqui, tá vendo? Pode continuar. Viu? As unidades de medida, como os centímetros e igual a 1 milímetro mm, são unidades menores que o metro ou subdiversões do metro. Na régua graduada a seguir, estão destacadas as medidas de 1 centímetro e de 1 milímetro. Pode continuar, Pro? Pode. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Considerando o livro abaixo, podemos dizer que
A largura de sua capa é 21 centímetros e sua espessura é 15 milímetros. Pronto. Pronto. Aí aqui a página 115 e a página 116 tem uma atividade para vocês estarem fazendo, ok? Então, vocês vão fazer 115 e 116, que nós vamos estar corrigindo na próxima aula, né? Porque já travou 11 horas, a gente volta para ver se consegue todo mundo voltar. Se não, a gente corrige na próxima aula, ok?